A nossa convidada de hoje, ela é gestora cultural, presta serviço para mais de 10 municípios, parecerista do estado de São Paulo. E tem um detalhe, ela foi presidente da EMAPA em Avaré, isso nos últimos 3 anos. Só que tem um detalhe, ela foi a primeira mulher como presidente de festa do peão no Brasil. Ah, tem que tirar todas essas dúvidas com ela. Isabel Cardoso, que prazer enorme estar recebendo você aqui, Isabel. Prazer é todo meu estar aqui com essa equipe maravilhosa da Rádio Interativa, Paulinho. Eu só posso agradecer essa rádio que faz tanto, né? Eu, como gestora cultural, posso falar a importância que a Rádio Interativa tem para a cultura, não só de Avaré, mas para a cultura da região inteira. Tá, vamos começar a falar sobre a EMAPA, porque durante 3 anos você ficou à frente da EMAPA. E como que foi para você, sendo a primeira mulher a comandar uma festa do peão? Daquele tamanho, né? Daquele tamanho, com envolvimento, com Barretos e tudo mais. Conte para nós. Bom, Paulinho, eu tive o convite do ex-prefeito Jô para assumir a Secretaria de Cultura. Foi um início muito complicado, assim, como qualquer gestor cultural estava passando naquela época, eu peguei o último ano da pandemia. E depois veio esse convite que foi uma honra. Nossa, isso vai estar na minha memória para o resto da minha vida. Que o prefeito Jô, na época, me convidou a assumir como presidente da EMAPA. E fui presidente, tive esse cargo durante os últimos 3 anos, durante as últimas 3 EMAPA. Inauguramos a Arena de Eventos, a Confederação Nacional de Rodeio, né, esteve em Avaré para realizar a Final Nacional de Rodeio, que esse ano voltou para Barreto. Voltou. Então nós tivemos essa grande magnitude. E aí eu vim a saber, pelo pessoal de Barretos mesmo, que eu fui a primeira mulher a assumir uma grande festa do peão, né? De uma magnitude do tamanho da EMAPA, que nós chegamos a ter público de 40 mil pessoas, né, do qual você vê o tamanho que a EMAPA é, e eu fui a primeira mulher presidente da EMAPA. A EMAPA, com 53 anos de existência, a primeira mulher presidente foi a Isabel Cardoso. É um marco, né? É um marco. Ficou uma marcado. honra. Uma honra. Eu imagino mesmo. E eu queria que você, então, deixando um pouquinho agora a EMAPA de lado, que para você vai ficar marcado, independente se é 2025, 2026 e assim vai, mas eu queria que você falasse agora desse lado seu, como gestora cultural. Você está prestando serviço para 10 cidades, é isso? Inclui aí Águas, enfim... Águas, Paranapanema, tem cidades um pouco mais longe, como Ibirá, tem cidades, né? Estou prestando serviço para gestão pública cultural. Não para, né? Não para. Não para porque a gestão pública cultural, ela teve que se transformar na pandemia. E eu, como tinha assumido, como eu falei, assumi durante o final da pandemia, no último ano da pandemia, eu fui aprender. Literalmente, eu fui aprender a estudar sobre essa transformação que a cultura estava passando. Obrigado a aprender, né? Obrigada. E eu hoje, graças a Deus, acumulo vários cursos. Eu tenho mais de 150 horas de cursos em gestão pública cultural. Estive agora, há uns meses atrás, no 2º Encontro Nacional de Gestores Culturais, que foi lá na Paraíba, em João Pessoa. Fiz parte da comitiva do Estado de São Paulo, junto com a secretária Marília Marton. Estive lá com a ministra da Cultura e sempre trazendo essa bagagem cultural para a nossa região. Porque a cultura mudou, Paulinho. A cultura pós-pandemia, ela mudou muito, ela se transformou. Nós podemos falar que a pandemia foi um divisor de águas para a cultura de uma forma mundial, mas principalmente nacional. Né? Se você permite, até eu te falo um pouquinho. Quando a pandemia chegou e os artistas foram os primeiros a parar e os últimos a voltar, houve um choque de realidade que percebeu que a cultura não era apenas um hobby, que não era apenas o cantor,
o artista no palco, né? Famílias, tem tudo. Famílias ficaram desempregadas, porque aí se percebeu que a cultura é uma economia criativa. Ela é uma pecinha nessa engrenagem, que é uma engrenagem muito grande, que é essa engrenagem da cultura criativa, dessa economia criativa, dessa indústria cultural, do qual você tem técnico de som. Hoje nós estamos aqui dando uma entrevista, né? Sim. Estamos aqui num bate-papo. Quantas pessoas estão envolvidas? Quantas pessoas tem atrás da câmera? Para que isso chegue até o público final. Até o público então, final. isso percebeu durante a pandemia, que muitas famílias viviam da economia criativa. Então, houve esse divisor de água. E quando se voltou com a pandemia, precisou o quê? Vamos fazer o quê? A profissionalização da cultura. E cada vez mais é uma tecla que vem batendo muito em cima disso. Os gestores públicos numa esfera estadual e nacional sobre essa profissionalização da cultura. Se você é um artista, você precisa se profissionalizar quanto a isso. Sim. Você precisa criar, né, ferramentas de trabalho para você poder prestar serviço para um órgão público, para você participar de editais, para você se profissionalizar, não ser apenas um hobby. Porque a economia criativa hoje, ela gera muito, muito dinheiro. Quer dizer, quando a gente fala da questão, você falou da cultura pós-pandemia, isso mexeu com o psicológico. Nós estamos falando de pessoas, dos artistas grandes, que precisaram até fazer aí aquelas lives para não ficar parado. E agora, para essas pessoas que estavam no início da carreira, como que você viu esse lado depois da pandemia? Então, Paulinho, foi muito importante você até falar sobre isso. As pessoas me perguntavam, falavam assim, Isabel, o que você acha depois da pandemia? E eu sempre fiz uma análise. O brasileiro, ele é de consumir a cultura de rua. Ele ama a rua. O brasileiro... mas as lives foram por esse período do qual os brasileiros não, né, assim como o mundo, né, não podia sair de casa e precisava consumir a cultura. A cultura, ela é tão importante para o bem-estar da sociedade que você vê a necessidade que o brasileiro tinha desse contato social. Exatamente. O brasileiro, ele necessita desse contato social. Hoje, você pega os grandes eventos, a economia criativa que gera sobre isso, você pega Rock in Rio, The Town, os recordes de público, Barretos agora, é recorde de público em cima de recorde de público, porque o brasileiro ama esse contato social. Ele quer chegar num barzinho, a primeira coisa que ele pergunta é, tem música ao vivo? Se você não acha que, mesmo pós a pandemia, os artistas também, eu acho que sentiram falta daquelas lives, daqueles momentos. Porque o show, sim, você vai fazer um show numa festa do peão, enfim, um show fechado. Agora, aquilo ali mostrava a verdadeira face do artista, né? Sim. Eu acho que aliviava para ele. Aquilo ali foi bom para o público que estava em casa assistindo, porque, olha, era 2, 3, 7 milhões de pessoas assistindo. Aí tinha os patrocinadores também que, né, acabaram ganhando em cima disso. Os artistas que tirar aquele peso da pandemia da cabeça. E para você, como que você viu tudo isso daí? Olha, eu acho que assim, como eu falei, as lives, elas foram fundamentais, porque o Brasil passou por um período, a pandemia foi muito complicada para o brasileiro, né? Nós sabemos que a vacina chegou tardia, nós sabemos que o número de mortes foi muito grande, e a quantidade de pessoas que adoeceram psicologicamente também. Porque eu falei, o brasileiro, ele é de rua. O brasileiro, ele tem uma cultura de consumo que é a cultura de rua. Qualquer coisa que você faça, olha o nosso carnaval, Paulinho. Ele é rua, ele é contato físico. Sim. Olha só, é diferente até mesmo os barzinhos, né? Vamos pegar os pubs ingleses, são uma portinha
que você entra lá dentro, fica quietinho, protegidinho do vento, né? Protegidinho do frio. E o Brasil? Não. O Brasil, ele quer sentar para tomar o litrão na calçada. E é isso, Não é? é verdade. Então, o quanto que foi importante para nós ter esse convívio, o quanto que a cultura faz parte. Porque as pessoas às vezes me perguntam, mas o que é cultura? Eu falo, gente, é uma coisa tão complexa de você explicar, porque a cultura ela pode ser tanta coisa. Ela está presente na identidade cultural de um povo. Você sabe que um povo, para ele ser colocado como a identidade, para ele ser colocado como a distinção, vamos colocar, do brasileiro para o americano, para o inglês, a cultura faz parte? Qual é a cultura que nós temos? E o Brasil, ele é muito rico nisso. Muito, muito. Né? Você vai para o Nordeste, você vai para o Sul, a cultura é muito rica no Brasil e muito diversificada. Exatamente. Vamos falar então agora. Eu queria que você falasse dessa questão. Nós falamos de pós-pandemia, a economia criativa, enfim. Marco regulatório da cultura. Nossa, o nome já fala, foi um marco. Os gestores de cultura, principalmente os gestores públicos de cultura, eles precisavam de ferramentas que pudessem assegurá-los e protegê-los na contratação dos artistas. O marco regulatório da cultura, ele é de 2024, ou seja, ele está um bebezinho. E uma das coisas que a gente sempre fala aos gestores nesses encontros de cultura em esfera estadual e nacional, que a gente sempre fala ele é a nossa caixa de ferramenta agora. Sim. Ele é a caixa de ferramenta do gestor público. E essa caixa de ferramenta é o que nos permite encontrar meios de, principalmente, a valorização do artista local. Porque você já imaginou, nós sabemos que a gestão pública ela é regida pela lei de licitação. A lei de licitação ela tem como sua base única e exclusiva menor preço global. É o menor. E como que você traz isso para a cultura? Como que você mensura o talento de um artista local? Esse artista local que muitas vezes ele não consegue, ele não tem, né, um CNPJ, como que se faz? Como que o gestor público faz a contratação de um produto cultural municipal? Do próprio artista já é difícil, né? Já é difícil. Dele mesmo dar o valor dele, se valorizar, enfim. Exatamente. Então, como que você vai mensurar? E o marco regulatório, ele vem para isso. Eu, como eu falei, presto serviço para várias cidades. É uma das coisas a primeira coisa que eu faço com relação a onde eu chego nessas cidades é imprimir o marco regulatório e sentar com o jurídico e falar, olha, agora nós temos uma lei que nos rege. Ah, mas a cultura, ela não vai seguir a lei de licitação. Não é bem assim, né? A gente sabe. Se eu for comprar uma caneca, é óbvio que eu vou comprar pela lei de licitação. Não foge isso. Mas, se eu vou fazer um festival de música local e que eu vou contratar o artista A, B, C, como que eu vou remunerá-lo? Aqui, através do marco regulatório, agora a gente consegue fazer isso. É uma segurança para o gestor público. Então, eu dou até uma dica para os gestores que eles leiam o marco regulatório, é uma lei bem extensa, e que já entrem em contato com o departamento jurídico de seus municípios para conversar, peça uma reunião, conversa e sente com o jurídico sobre esse tema. Porque todo mundo tem a ganhar. Às vezes, e tem pessoas que devem chegar em você e falar assim, Isabel, por favor, me salva, passa, o que eu faço, me dá dicas. Acontece muito isso. Muito. E você tem viajado muito para reuniões, para falar exatamente dessa questão do marco regulatório da cultura, porque existem muitas dúvidas sobre isso. Muitas. Existe agora, estamos no período de implementação do Sistema Nacional de Cultura. O marco regulatório, ele faz parte do Sistema Nacional de Cultura. Para entender um pouquinho, Paulinho, vamos lá. O SUS.
né? Hum. Então, Sistema Único de Saúde. Nós vamos ter também o Sistema Nacional de Cultura. Nós temos o Sistema Nacional de Cultura, nós estamos nessa implementação. E uma das coisas que o Sistema Nacional de Cultura fala é que todo município precisa ter o seu CPF cultural. O que é isso? Conselho, Plano e Fundo. Né? O CPF cultural. E eu estou assessorando várias cidades, inclusive, né, eu não sei a data que nós teremos, mas ontem, né, que foi uma segunda-feira, foi aprovado na Câmara de Água de Santa Bárbara a lei do Conselho de Águas. Então, eu estou trabalhando com relação a isso, essa importância que eu falei dessa organização do setor cultural. E muitas vezes, essa organização ela tem que ser dos dois lados, para que ocorra um equilíbrio. A parte da gestão pública, ela tem que se organizar. Uhum. Primeiramente, como eu falei, o gestor público tendo conhecimento, né, sobre o Sistema Nacional de Cultura, sobre as leis, sobre o marco regulatório, e também os artistas, para que eles também possam saber cobrar os seus direitos perante o município, perante as esferas estaduais e até mesmo federais. É muito importante falar que muitas vezes um artista ele fala assim: eu tenho um projeto. Só que é uma das palestras que eu dou. Ideia não é projeto. Ideia não é projeto. A gente precisa colocar ideia, ela tem que vir no papel. O projeto, você tem que pegar a sua ideia, você tem uma ideia. E uma das palestras que eu dou fala justamente isso. Como você transformar essa ideia num produto cultural. Esse produto pode ser uma apresentação musical, um workshop de fotografia, pode ser uma exposição, uma peça de teatro, mas ela precisa, porque aquilo que eu falei, a economia criativa hoje, ela é uma economia criativa que ela gera muito recurso, muita renda e muito emprego. Investir na cultura hoje é investir em geração de emprego, em geração de renda e em geração de impostos. Então, a cultura, ela tem essa engrenagem muito importante. E as pessoas falam: Gabriel, me dá uma dica, né? Como que eu posso fazer com relação a... Primeira coisa que eu falo, gente, precisa transformar o seu produto. Você tem essa ideia? A minha ideia é fazer uma peça teatral ou fazer um livro, né, sobre contos de Avaré. Histórias dos contos de Avaré. Ótimo. Primeiro, pega essa ideia e põe no papel. Uma das coisas que é primordial, dou uma dica para você, artista. Nunca coloque que o seu público é um público geral. O seu público não é um público geral. Isso, as pessoas às vezes, Paulinho, falam assim: eu vou colocar lá público em geral. Tem que ser direcionado. Porque você pode até colocar público em geral, atingindo em sua maioria a classe etária de tantos anos, atingindo a classe financeira A, B, C. Mas você tem que saber para quem é. O meu evento ele é mais voltado para o rock, é mais voltado para mulheres, ele é mais Sim. voltado, né, para homens. Você tem que saber. Então é uma das primeiras coisas que eu falo, Paulinho. Conhecer o seu público. Saber para quem que você está atingindo. Exatamente. Que legal, viu? Eu queria que você falasse agora o que são essas leis de fomentos culturais, chegasse nesse assunto. Nós estamos conversando com a Isabel Cardoso, ela é gestora cultural, e é o tipo da mulher que você tem que estar próximo ali, para saber, porque tem muita informação, tem muitas coisas que envolvem a cultura, que até hoje o Brasil ainda necessita dessas informações, né, Isabel? Exatamente. Infelizmente. Exatamente. A gente fala dos dois lados, quem contrata e quem está sendo contratado, porque a gente falar é fácil, parece que é como se você
colocasse um salgadinho ali para fritar e já saísse na hora. Nada disso. Não. Tem muitas informações. A gente vai continuar falando, vai falar sobre a Lei Rouanet, PROAC, ICMS, enfim, tem dicas de como escrever também um projeto. Isabel. Pois é, então a Isabel Cardoso pergunta para você, o que são as leis de fomentos culturais? Paulinho, como nós falamos, a pandemia atingiu muitas pessoas, né? Quer dizer, atingiu de uma forma assim profissional. Mas a pandemia foi, como eu falei, um marco divisor de águas para a cultura. E durante a pandemia, nós tivemos Aldir Blanc. Aldir Blanc, para quem não sabe, Aldir Blanc, ele era compositor. Foi ele que compôs a música do Bêbado Equilibrista para Elis Regina. Ele é uma grande referência cultural brasileira. E a lei homenageou ele. Porque precisar, assim como teve a distribuição de renda para quem parou durante a pandemia, a cultura parou. Então houve uma distribuição de renda que foi a Lei Aldir Blanc. Aí é muito importante falar. Distribuição de renda. Em sequência, veio a Lei Paulo Gustavo, que também, né, a Lei Paulo Gustavo perdemos esse talento brasileiro. Sim. E essa lei homenageou o Paulo Gustavo. Essa Lei Paulo Gustavo, ela tinha a distribuição de renda para também o setor cultural com foco no audiovisual, né? E só que elas foram leis de emergenciais. Sabe aquelas leis que nós tivemos durante a pandemia, que houve sim a distribuição de renda, né, de uma forma nacional? Essas foram para distribuir renda para o setor da cultura. Então elas foram emergenciais. Aldir Blanc, ciclo 1 e a Lei Paulo Gustavo. E houve todos os municípios. A primeira coisa que elas fizeram elas descentralizaram os valores. Saiu de Brasília e cada município recebeu o seu valor. Avaré recebeu um valor, Itatinga recebeu outro, Botucatu recebeu outro. Então, cada cidade recebeu um valor para que pudesse fazer esse incentivo à cultura que estava sofrendo no município. E aí nasceram vários produtos, como eu falei, a Lei Paulo Gustavo foi focada muito mais no audiovisual, até porque ela veio do fundo ligado ao audiovisual, então nada mais do que justo. Só que daí eles começaram a perceber que, fomentou a cultura. E fomentar a cultura, eu vou estar sendo redundante de novo. Fomentar a cultura é fomentar a geração de emprego, é fomentar a economia criativa. Então, a Aldir Blanc virou PNAB. Política Nacional Aldir Blanc. E nós estamos... PROAC também, né? O PROAC também é um edital do Estado de São Paulo. E nós estamos justamente agora no ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc. Da mesma forma, já está sendo... a gente chama de PAR, que é Plano de Aplicação de Recurso. O Plano de Aplicação de Recurso, cada município subiu na plataforma Transfargov, falando o que vai fazer com esses recursos. Tinha sido o prazo até 31 de agosto, foi prorrogado agora, encerra no dia 16 de setembro. 16 de setembro, isso. E aí, novamente, os municípios vão estar recebendo essa verba, para que ocorra um investimento local de produtos com os artistas locais. Então, cada município vai estar criando seus editais. Quando as pessoas me perguntam assim, Isabel, tem alguma forma, porque a Aldir Blanc 1 e a LPG eram emergenciais. E agora, Isabel, qual é a forma desses recursos chegarem até o produto final, né? Até os artistas, os proponentes desses projetos? Através de editais. Então, os municípios escrevem seus editais, realizados através de escutas, ou seja, cada cidade teve que subir nesse plano de aplicação de recurso, que ela escutou os artistas locais. De que forma? Realizando escutas mesmo, explicando o que é a lei
Política Nacional Aldir Blanc, explicando sobre os editais e escutando. Por que que esse mapeamento é importante? Porque cada município tem a sua identidade cultural, como nós falamos. Sim. E aí, como que eu vou abrir edital? Vou dar um exemplo, tá? Como que eu abro o edital por uma categoria que eu não tenho naquele município? Não. Ou como que eu faço a divisão desse valor em fatias de que 40% desse valor vai para a música, 20% para o teatro, 10% para o artesanato, 5% para a gastronomia. Como que eu faço essa divisão se eu não escuto os meus artistas? Se eu não faço essas escutas e esse mapeamento? Então, hoje, todo gestor público tem que fazer essas escutas. E nessas escutas é onde ele vai mapear. Ele vai falar, opa, eu sei que aqui na minha cidade eu tenho que... o segmento maior da cultura aqui é o teatro. Mas eu não tenho dança. Então, peraí, eu tenho que investir no teatro. No teatro. Acontece isso muito através do quê? De palestras também? Exatamente. São realizadas palestras e onde você dá a oportunidade para o artista... E cadastros, né? O cadastro, eu falo isso muito. Sempre falei, né? A gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Se a prefeitura da sua cidade abrir um cadastro, artista, faça esse cadastro. É a forma de você falar para o gestor, eu existo. Porque muitas vezes também, né, temos que fazer essa ponderação, Paulinho, muitas vezes o gestor é cobrado. Mas eu nem fiquei sabendo, não fiquei sabendo sobre essa lei, não fiquei sabendo sobre esse edital. Mas espera aí, foi aberto um cadastro, foi divulgado esse cadastro. Por que você não participou? Não, mas eu não quis participar. Aí fica um pouco complicado para o gestor também saber que você existe, né? Então isso é muito importante. É muito importante que a economia criativa local, ela esteja atenta, ela esteja em ligação com o gestor público, com a pasta. Nós sabemos que na maioria dos municípios do interior de São Paulo, as pastas, muitas vezes, elas são conjuntas, né? Aí você tem a pasta de cultura, turismo, às vezes esporte, tudo junto, né? Então é muito importante que os artistas estejam acompanhando o que acontece. E quando você fala da questão de trabalhar com aproximadamente 10 cidades, você tem realizado palestras, enfim, e quem quer, após esse nosso bate-papo, e se interessam a partir de agora em conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né, do trabalho da gestora cultural, conhecer um pouquinho mais o que a Isabel pode oferecer para a cultura. Tem algum contato, tem algo assim? Tem, eu quero aproveitar esse momento. Com certeza, né? Bom, as pessoas podem estar me procurando no Instagram, né, Isa Cardoso 27. Cardoso 27. Esse é meu Instagram. Lá vocês vão ver um pouquinho, né, de tudo que eu falei, da onde eu estive, os caminhos por onde andei, né, para chegar até aqui. E também pelo meu celular, 14 9 9717 0697. Tá certo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente fala da questão de gestora cultural, a gente está falando da Isabel, uma pessoa que tem uma ligação também muito grande com a Rádio Interativa. Então, cada conversa, cada vez que ela vem até a emissora, sempre parece que ela vai puxando tudo que vem, né, tudo que aparece de novidade, enfim. E quando a gente fala, é isso aqui, ó, economia da cultura e a economia criativa. A gente fala, a Isabel é uma pessoa que vai te trazer benefício para a sua cidade, para a sua região. Então, mantenha contato, faça um contato com essa mulher, a Isabel Cardoso. Ela é gestora cultural, presta serviço para mais de 10 municípios.
É Parecerista. parecerista do estado de São Paulo. Eu vou até explicar quem são os pareceristas, né? Quando você tem um projeto que você coloca esse projeto para, né, para um edital de uma lei de fomento ou uma lei de incentivo, que tem uma diferença, ele vai ser julgado. E ele é julgado por uma banca de pareceristas. Sim. Que são pessoas que, como eu, têm curso, né, sobre ser parecerista, que comprova o conhecimento técnico para avaliar um projeto. E o ano passado eu tive essa grata satisfação de ter sido convidada e ter sido contratada pela Secretaria Estadual de Cultura. A Secretaria Estadual de Cultura, tanto que mudou de nome. A nomenclatura hoje dela é Secretaria Estadual de Cultura, Indústria e Economia Criativa. Olha que legal. E eu fui convidada pela Marília Marton e fui parecerista do PROAC São Paulo do ano passado. Avaliei mais de 500 projetos. Caramba! Então, olha, a Lei de Incentivo Cultural, que também coloca aí a Lei Rouanet, né? E o PROAC, ICMS. Vamos falar um pouquinho disso? Exatamente, a gente já puxou uma coisa, acabou puxando a outra. Exatamente. As pessoas falam muito sobre Ai, o bicho papão da Lei Rouanet. Lei Rouanet. Quem é ela, né? Da onde veio? Onde vive a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, ela é uma lei de incentivo. Ela tem uma diferença sobre essa lei de fomento, né? A lei de fomento, vou explicar bem resumidamente. A lei de fomento, o ente federativo, seja ele municipal, federal ou nacional, ele repassa a verba diretamente ao proponente, que teve o seu projeto aprovado. Sim. Né? Então, você teve um projeto aprovado de um concurso de literatura na sua cidade. Está aqui o valor que estava no edital. Mas e a Rouanet? E o PROAC ICMS? A Lei Rouanet, ela é uma lei de incentivo. Quando você tem um projeto na Lei Rouanet aprovado, não é que o governo está te repassando aquela verba. Essa desmistificação é necessária. Não existe, o governo está distribuindo através da Lei Rouanet milhões para artistas. Não é assim que funciona. Você tem o seu projeto aprovado, vou dar um exemplo real, da Cláudia Raia. A Cláudia Raia teve um projeto aprovado na Lei Rouanet, que chamava Tarsila, que foi um espetáculo magnífico que ela fez. Sim. E ela pegou uma carta de crédito. É isso que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, quando você tem o seu projeto aprovado, o governo federal, né, ele te dá uma carta de crédito. Essa carta de crédito, ela vai variar. Então, a da Cláudia Raia foi de 5 milhões. Então, o governo repassou esse valor para ela? Não diretamente. Ela pegou essa carta de crédito e ela foi atrás de patrocinadores. Aí as empresas patrocinam a cultura, então por isso que é uma lei de incentivo. Eu vou incentivar a cultura. Elas patrocinam esse projeto cultural e através desse patrocínio, Paulinho, é que elas vão deduzir do imposto de renda esse valor. Então eu vou colocar uma empresa como, vamos falar uma grande empresa, né? A empresa de cerveja, né? Essa empresa de cerveja, né, entrou com um patrocínio de 500 mil reais. Aí a empresa repassou esse valor à produção da Cláudia Raia. Em contrapartida, ela deduziu esse valor do imposto de renda dela. Então, é uma grande diferença. O PROAC ICMS seria a Lei Rouanet estadual. Ela segue essa mesma diretriz, que é o quê? Vou deduzir do meu imposto ICMS um valor que eu destinei para um projeto cultural. Projeto cultural esse que tem que ter sido aprovado nos editais do PROAC e no edital da Lei Rouanet, né? Então, tá vendo que tem uma grande diferença? E
Então é isso, a Lei Rouanet as pessoas confundem muito. Ah, mas o governo está dando dinheiro? Não, ele não está dando dinheiro. Ele está dando uma carta de crédito para que você, produtor cultural, vá atrás de patrocínio para que possa abater também abater do imposto de renda. Por isso que é a lei de incentivo. Eu vou incentivar a cultura. São as informações, gente. Olha, a gente está falando sobre dessa questão de economia e tudo mais. Economia criativa em números. Vamos falar, queria que você comentasse agora 60% de valorização. Vamos colocar assim, como se estivesse colocando no papel, para que cada um possa entender um pouquinho mais do que seria os 60% de valorização. E é interessante, hein, Isabel? É muito. Agora nós chegamos no ponto. Outra palestra que eu dou também é uma palestra, porque a minha formação, na verdade, foi em comunicação. Então, eu tenho uma agência de publicidade junto com essa empresa de gestão cultural. E eu falo sempre isso. As pessoas, numa das palestras que eu dou, é para angariar patrocinadores para o produto cultural. Então, eu ensino os artistas atrás. Eu tenho um projeto. Eu tenho esse projeto, uma peça de teatro, é uma apresentação musical, mas eu não quero ficar só com as verbas de incentivo, né? Com as verbas de fomento. Eu ganhei uma PNAB, mas eu preciso correr atrás de patrocínio. A primeira coisa que eu falo, Paulinho, transforma em números. Essa dica, gente, é a coisa mais importante. Qual é a linguagem universal? Não é o inglês, não é o chinês, é a matemática. Então, a primeira coisa que precisa fazer é transformar em números. Então, a minha peça de teatro vai ser que dia, ela vai atingir quantas pessoas, né, diretamente, com um plano de marketing, quantas pessoas vão saber da minha peça de teatro, para que você chegue para o empresário e fale, olha, investe aqui, que a sua marca vai ter tanto de retorno. É isso que nós precisamos fazer. E quando você fala em economia criativa em números, vou trazer um dado muito importante. O Itaú Cultural, que eu estive num congresso a semana passada em São Paulo, congresso dos prefeitos, e foi inclusive no Pacaembu, e eu tive uma palestra com o Itaú Cultural, já de tantas outras que eu tive. E eu tive a oportunidade de falar para o Itaú Cultural que ele é o IBGE da cultura. Ele é o IBGE do gestor. Você que é gestor público, vocês têm que caminhar junto com as informações do Itaú Cultural. O Itaú Cultural traz que para o estado de São Paulo, o PIB da economia criativa é 3,11. Sabe qual é o PIB automobilístico do estado de São Paulo? 3,06. O PIB da economia criativa, ele está acima do PIB do automobilístico do estado de São Paulo. E quando você falou 60% de investimento, essa informação quem nos traz é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Uhum. Ela comprovadamente mostra que cada R$1 investido, R$1 que você investiu na Lei Rouanet, que você, empresário, abriu mão de R$1 do seu imposto de renda para direcionar a um projeto cultural, ele se transformou na economia criativa em R$1,60. Porque esse R$1, ele vai gerar mídia, ele vai gerar emprego. Eu preciso de todo um suporte para que o meu produto cultural aconteça. É outra dica que eu dou. Não existe projeto na cultura de eu e eu. Não existe um projeto cultural que você não tenha junto uma cadeia produtiva de profissionais que estão ligados a você. Um técnico de som, alguém que vai captar a sua imagem, um web designer que vai montar o seu cartaz. Sempre tem alguém por trás. Sempre. Precisa ter. É necessário. Por isso que esse R$1, nossa, mas dá retorno investir em cultura? A prova são os números. Outra coisa, o Itaú Cultural mesmo fala, essa última pesquisa que eles lançaram,
que 97% dos brasileiros, 97% dos brasileiros falaram que consumiram no mínimo, algum produto cultural no último ano. Seja um show ao vivo, uma peça de teatro, seja um workshop, uma visita a um museu, mas 97% dos brasileiros consumiram um produto cultural. E 93% dos brasileiros, nessa mesma pesquisa do Itaú Cultural, afirma que consome com frequência produtos culturais. Seja um passeio numa feirinha de artesanato, seja aí numa feira das nações de gastronomia, mas o produto cultural está envolvido. Então, é rentável, dá retorno para o gestor e para o poder público e o poder privado investir em cultura. Agora, quem quer participar, assim, por exemplo, quer participar de editais culturais, qual que é o caminho? O caminho talvez curto, mais fácil, como que é? Ou é sempre uma batalha? Não é fácil. Vamos deixar... Vamos deixar claro que edital não é uma coisa fácil. Mas as pessoas falam assim, Isabel, tem outra forma desses valores chegarem até o artista? Como eu falei, não. Os artistas precisam participar de editais. Os proponentes precisam ter um projeto e participar de editais. Então, não estamos mais vivendo uma pandemia. Então, o período da Aldir Blanc ser emergencial como distribuição de renda, Paulinho, acabou. Agora ela é fomento. Eu preciso ter um bom produto cultural. O que faz um bom produto cultural? Um bom produto cultural, ele tem objetivo, ele tem pessoas envolvidas, ele tem cronograma de execução. Tem que fazer uma planilha. Uma planilha orçamentária de quantas pessoas eu vou envolver, quantas pessoas vão estar junto. Ele tem que ter acessibilidade. A cultura hoje ela tem que ser acessível. Então ele tem que ter libras, né? Ele tem que dar o direito da cultura a todos. Então tudo isso envolve. E os editais, você tem editais, agora com as leis de fomento, nós vamos ter editais municipais, então é muito, vamos colocar nas esferas municipal, estadual e federal. Então hoje nós temos o edital aberto que é o PROAC São Paulo. Sim. O PROAC São Paulo, ele está com vários editais de vários segmentos culturais, inclusive um deles é de game, que vai repassar de 300 a 500 mil reais para quem estiver fazendo games, sim, que é uma cultura que está se fortalecendo muito. A primeira coisa que eu falo, não tem outro caminho a não ser ler o edital. Nossa, Isabel, mas ler o edital é cansativo porque um edital hoje é menos burocratizado, porque a gente tenta, né? É uma das coisas que eu falo muito para os gestores, tenta desburocratizar a cultura. Um edital menos burocratizado hoje, ele vai ter entre suas 30, 40, 50 páginas. Mas eu tenho que ler? Sim. Uma dica muito importante que eu dou. O edital ele é separado em 2 etapas, sempre, para você artista que quer participar. Na primeira etapa, é a etapa do qual eu preciso documentar, ter comprovação documental de quem eu sou, da onde eu sou, né? E o que eu faço. Então, uma das coisas que eu falo, já deixa separado, cria lá no seu notebook, no seu computador, uma pastinha. E nessa pastinha vai colocando, Paulinho, o seu currículo, o seu portfólio. A artista trabalha muito com portfólio. Sim. Portfólio é uma coisa fundamental. Todo edital vai pedir o portfólio do artista. E aí você fala pra mim... E hoje tá tão fácil, né? Exatamente. Com as mídias e tudo mais, hoje você tem um celular, hoje você... Se fosse como antigamente... Eu que comecei no jornal Avaré, impresso, diário, aqui em Avaré. Você tinha que ali ficar cortando, dar entrevista matéria. E cortar. E aí na rádio pedir a fita de gravação. Por favor, você consegue. Para mostrar que você era artista. Hoje, com as redes sociais, não, você consegue montar dentro da sua rede social o seu portfólio. E aí é importante você comprovar também da onde você é. Vou dar um exemplo. Se um edital é municipal,
Ele significa que ele está ali para atender a quem comprove residência naquela localidade. Sim. Então, um edital de Tatinga, de Avaré, de Paranapanema, de Águas de Santa Bárbara, vai contemplar os artistas locais. Um edital estadual vai contemplar o estado de São Paulo. Então, você também precisa ter esses documentos para comprovar. E depois que você, né, deixou tudo ali, verificou no edital toda a documentação que está exigindo, como eu falei, não existe eu e eu, projeto de eu e eu. Então, eu vou fazer um projeto junto com o Paulinho. Eu preciso também ter o meu portfólio e o do Paulinho. Exato. Eu preciso mostrar que a minha equipe tem pessoas capacitadas. Porque muitas vezes acontece isso, Paulinho. As pessoas esquecem e faz o portfólio só do proponente. Não, eu preciso mostrar quem é a minha equipe. Essa é outra dica. E aí você começa a pôr no papel. Qual é o objetivo? O que é? Sabe aquelas perguntinhas do jornalismo? O que é, quando, onde, por quê? Sim. Começa respondendo essas perguntas. O que é uma peça de teatro? Quando? Assim, assim, assim. Por quê? Porque essa peça de teatro vai falar sobre acessibilidade. Dá um exemplo. Tem que pensar os dois lados, né? Exatamente. De quem vai estar olhando, acompanhando, você está dando a resposta automática ali. É, porque eu falo isso sempre. Você tem que pensar... Não deixa para depois. Que o parecerista, ele não... Na sua maioria, eu que analisei, vamos supor, 500 projetos do Estado de São Paulo, eu não conheço a maioria. Então, quando eu estava ali lendo para poder avaliar o projeto, eu já tinha que ter a interpretação do que era aquilo. Então, um bom projeto, bem escrito, bem organizado, facilita muito. E aí tem as etapas, né? Então eu tenho sempre numa produção cultural, eu tenho a pré, a durante e o pós. Por quê? Porque é muito importante falar que essa prestação de contas, o artista também tem que dar. Porque a gente está falando de verba pública. A mesma responsabilidade que um gestor público tem quando ele recebe uma verba para implementar no município, quem recebeu essa verba final, que é o proponente, ele tem que ter essa responsabilidade. Sim. Ele tem que fazer a prestação de contas que aquele produto cultural que ele recebeu essa verba para fazer foi realizado, foi executado e alcançou o seu objetivo. E se ele faz tudo isso, né, foi tudo que foi dito aqui, dicas de como você pode escrever um projeto, desde tudo que começa, da economia criativa, tudo, vai chegar no seu final, que é dentro de um espetáculo bem feito, bem organizado, e tudo isso através da Isabel, que deu uma aula, deu um show, deu um espetáculo nessa nossa conversa. É muito gostoso. Nossa, eu vou dizer uma coisa, que as pessoas que fazem parte, que são artistas, ou que promovem os shows, eventos, prefeituras, tenha certeza, se você está pegando agora no finalzinho essa nossa conversa, esse bate-papo, conheça um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso, entre nas redes sociais da nossa querida Isabel Cardoso. Ela foi, gente, durante 3 anos, na cidade de Avaré, ela foi presidente da IMAPA. E olha, a primeira mulher como presidente de uma festa de peão no Brasil, é isso? Desse tamanho. Desse tamanho. Sim, nós tivemos outras mulheres, mas desse tamanho, da magnitude que é a EMAPA, com mais de 50 anos de história, foi a primeira vez. E também daí, né, com relação a isso, que estava recepcionando a Final Nacional de Rodeio. Exatamente. 9 meses depois, há 9 meses atrás, eu estava conversando com Isabel na entrada da EMAPA, simples, falando, comentando sobre o evento, sobre a IMAPA. E eu vou dizer uma coisa, foi maravilhoso assim, porque abriu o coração, em 5 minutos de entrevista que nós fizemos, ela abriu o coração, deu para perceber o prazer que ela estava ali realizando mais um evento, mais uma IMAPA para a carreira dela.
Então, e hoje, depois de 9 meses, você está podendo contar um pouquinho, falar demais de todos os projetos. A vida não está parando. Não, Não, para. não, tá a sem vida não tempo. pode parar, Não, né? mas Não, você tá de uma maneira assim, é cultura nas veias, tem tudo. exatamente, eu falo isso muito. Como qualquer pessoa, eu tive essa trajetória nos últimos 4 anos e eu fui aprender. E eu fui buscar informações e eu fui me profissionalizar pós-pandemia. Assim como qualquer... É muito novo essa parte dessa gestão cultural, né? Você pode ter pessoas que tinham um ramo artístico, mas a gestão cultural, ela se transformou muito profissional depois da pandemia. E o que eu falei, eu fui buscar conhecimento. O último curso que eu fiz tem 1 mês atrás, que foi sobre pontos e pontões de cultura, de mais de 30 horas, oferecido pelo MINC, e que falava sobre a cultura da raiz, de matriz africana. Então você tem que estar aberto a estudar tudo. Você tem que saber todas, porque a cultura ela está em tudo. E eu falo para você, Paulinho, o gestor que sabe trabalhar, ele sabe que a cultura está na educação, a cultura está na saúde, a cultura está na infraestrutura, a cultura está em todos os departamentos de uma gestão pública. Tá certo. A cultura, como a Isabel acabou de dizer, a cultura está em todo lugar. Não tem hora, não tem minuto, é o tempo todo tem cultura. E não é somente Avaré, é nas 10 cidades que a Isabel presta serviço e com certeza vai estar cada vez mais aumentando, vai ter muito trabalho para a Isabel, mas tenha certeza que a cultura está em qualquer lugar, seja em um livro, seja nas redes sociais. E hoje, exclusivamente hoje, a cultura está aqui, ó, com a Isabel batendo um papo aqui na Interativa. E é com a Isabel que eu quero agradecer para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso com você, Isabel. Olha, eu só posso agradecer muito. Que eu falei, a equipe da Rádio Interativa é uma equipe que eu tenho no coração, a própria rádio, a você, Paulinho, e vou deixar aqui o meu contato, como eu falei. Sim. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, como que pode estar melhorando, né, aperfeiçoando essa parte da profissionalização, da gestão pública cultural do seu município, ou você é artista que queira tirar alguma dúvida sobre algum projeto, algum produto cultural que esteja montando, é só falar com a Isabel Cardoso através do 14 99717 0697. Também pode dar uma olhadinha no meu Instagram, isacardoso27, o Instagram é isacardoso27 e o meu e-mail isacardoso27@hotmail.com. A nossa querida Isabel Cardoso, em nome de toda a equipe da Interativa, você quer gestora cultural e que presta serviço para várias cidades com conhecimento sensacional. Você pode acompanhar quem assistiu, o conhecimento que essa mulher tem da questão quando se coloca ali. Cultura. Tá aqui, ó. Mais uma vez, Isabel. Paulinho, muito obrigado. Nossa, vou agradecer demais esse bate-papo gostoso. Isabel Cardoso, a nossa convidada de hoje aqui no nosso podcast, nessa conversa maravilhosa aqui na Interativa. Até a próxima aí. Obrigado.